Saudações a todos! Essa é a nossa terceira aula sobre a análise no domínio do tempo com ORCAD, também conhecida como análise transiente. Se você não assistiu às duas primeiras aulas sobre esse assunto, não tem problema, eu deixei os links para elas aqui na descrição do vídeo. É só você dar uma paradinha aqui, vai lá, assiste as duas primeiras aulas e depois retorna aqui para a gente dar continuidade. Muito bem, pessoal. Vamos continuar aqui com a nossa análise do circuito RC série, com um resistor de 1 kΩ e um capacitor de 470 nanofarads. Para esse circuito, a gente está usando aqui essa excitação senoidal que a gente já estudou nos vídeos anteriores. Aqui nós temos uma tensão de offset de 0 volts, uma amplitude de 5 volts e uma frequência de 1 kHz. Se a gente adotar aqui um perfil de simulação, onde a gente tem uma análise no domínio do tempo transiente, um tempo de simulação de 10 milissegundos e um máximo passo de integração de 10 microsegundos, a gente vai obter como resultado essas duas formas de onda, onde a verde é o sinal de entrada e a azul é a resposta do circuito. Para ter esse sinal de entrada, a gente utilizou essa fonte de tensão senoidal que está disponível aqui para todo mundo na biblioteca padrão Source, onde a gente tem aqui várias fontes de todos os tipos, tanto de tensão quanto de corrente. Especificamente essa daqui é uma fonte de tensão senoidal que é dada pelo nome VSIN. V para indicar que é uma fonte de tensão e SIN para dizer que ela é uma fonte senoidal, já que SIN é seno em inglês. Se eu quisesse uma fonte de corrente com excitação senoidal, é só procurar essa fonte que é chamada de ISIN. Você vê que ela tem mais ou menos os mesmos parâmetros. Eu tenho uma corrente de offset, uma amplitude de corrente e uma frequência. Então essa fonte aqui, ela é análoga a essa fonte de tensão, só que em vez de entregar uma tensão para o circuito, ela entrega uma corrente. Nesse ponto, você deve estar se perguntando, existem várias outras fontes. Será que eu posso criar outras formas de onda diferentes da forma de onda senoidal? A resposta é sim. A gente pode usar outras fontes aqui com formas de ondas diferentes da senoidal. O que eu vou mostrar aqui para vocês no vídeo de hoje são as principais fontes mais utilizadas nas análises no domínio do tempo. Então, vamos começar hoje pela fonte pulsada, que seria esta fonte aqui, o V-Pulse. Ela tem como objetivo entregar para o circuito uma forma de onda pulsada. E esse pulso a gente configura através desses parâmetros que estão aqui. Então, vamos apagar aqui a forma de onda senoidal, a fonte senoidal, e vamos colocar no lugar dela a fonte de tensão V-Pulse, a fonte de tensão pulsada. Nota que essa fonte de tensão pulsada ela tem vários parâmetros, V1, V2, TD, TR, TF, PW e PER. O que significa cada um desses parâmetros? Eu vou mostrar para vocês agora nessa outra tela. Os parâmetros de configuração da fonte V-Pulse estão ilustrados aqui nessa figura. Basicamente, nós temos dois valores de tensão principais, o valor inicial, V1, e o valor pulsado, V2. A coisa funciona da seguinte forma. No instante t igual a 0, o valor da forma de onda assume o valor inicial, V1. E aí esse valor se mantém durante um tempo de atraso, um time delay. Transcorrido esse time delay, a tensão sobe linearmente durante um intervalo de tempo chamado rise time, ou tempo de subida, até atingir o valor da tensão pulsada, V2. Uma vez atingido o valor V2, esse valor se mantém durante um tempo chamado pulse width, ou largura de pulso. Transcorrido o tempo da largura de pulso, você volta a ter um decrescimento linear do valor da tensão durante um intervalo de tempo chamado fall time, ou tempo de descida, até atingir o valor inicial V1 novamente. E aí, a partir desse instante em que eu atinjo novamente o valor inicial V1, a forma de onda se repete periodicamente, onde um período de repetição da forma de onda é configurado aqui nesse parâmetro PER. Nesse ponto, é importante salientar um pequeno detalhe. Esse intervalo de tempo em que a forma de onda fica retida no valor inicial V1 durante a repetição periódica da forma de onda não tem nada a ver com esse delay time inicial aqui.
Esse intervalo de tempo, na verdade, é o que sobra quando você pega o tempo de subida, a largura de pulso e o tempo de descida e subtrai esse intervalo todo de tempo do período de repetição. Aí sobra esse valor aqui em que eu fico com a tensão retida no valor inicial, V1. Então, uma vez definidos os parâmetros de configuração da tensão V-pulse, a gente já pode voltar lá para o nosso diagrama esquemático para fazer um exemplo de uso dessa fonte de excitação. Retornando aqui ao nosso diagrama esquemático, vamos configurar aqui os parâmetros da fonte de tensão V-pulse. Vamos considerar aqui uma tensão inicial de 0 volts, uma tensão pulsada de 5 volts, um time delay de 1 milissegundo, um tempo de subida também de 1 milissegundo, um tempo de descida, um fall time de 0,2 milissegundos, por exemplo, e uma largura de pulso, pulse width, de, por exemplo, 2 milissegundos. Isso tudo para um período, vamos considerar aqui um período de 5 milissegundos também. Então, estão configurados aqui todos os parâmetros da nossa fonte V-pulse. Lembrando que eu estou usando aqui um perfil de simulação, onde o meu tempo de simulação total é de 10 milissegundos. Então, configurado aqui o perfil de simulação, eu vou salvar o meu diagrama esquemático e vou executar a simulação. Terminada a simulação, vamos ver aqui o resultado. Olha lá, a forma de onda da tensão na entrada realmente teve um delay time aqui de 1 milissegundo, onde ela ficou retida aqui em 0 volts, que é a tensão inicial. Teve um tempo de subida de 1 milissegundo, aqui, ó, de 1 milissegundo a 2 milissegundos. Depois, ela ficou na largura de pulso em 2 milissegundos, aqui de 2 até 4 milissegundos. Caiu durante 0,2 milissegundos, o fall time, e depois voltou a se repetir periodicamente. O resultado da aplicação dessa forma de onda no meu circuito RC é essa forma de onda em azul, que é a resposta do circuito RC a essa excitação pulsada. Correto? A fonte de tensão V-pulse também pode ser usada para produzir uma onda quadrada de tensão, que é muito utilizada nos testes de circuitos eletrônicos. Uma forma de fazer isso está ilustrada aqui, onde a gente vai usar uma tensão inicial e uma tensão pulsada de mesmo valor em módulo, só que de sinais contrários, para produzir uma forma de onda simétrica em relação ao eixo horizontal. Outra coisa que é interessante notar é que nessa onda quadrada eu estou considerando um Dutch Cycle de 50%, ou seja, o tempo da largura de pulso corresponde à metade do período da forma de onda. Além disso, eu vou considerar aqui um tempo de subida, um rise time, igual a 0 e um fall time também igual a 0. Então, vamos usar essas ideias aqui para configurar a nossa fonte V-pulse lá no diagrama esquemático. Voltando aqui no diagrama esquemático, vamos considerar aqui então uma tensão inicial de menos 5 volts, para ficar simétrica em relação à tensão pulsada de 5 volts. Vamos considerar aqui também um Dutch Cycle de 1 milissegundo e um período de 2 milissegundos. Nesse caso aqui, vamos considerar então um atraso de 1 milissegundo, como está aqui, que é exatamente metade do período de repetição da forma de onda, e vamos configurar aqui um rise time de 0 segundos, de uma subida instantânea, e um fall time também de 0 segundos, ou seja, também uma descida instantânea. Então aqui eu tenho uma forma de onda quadrada com amplitude de 5 volts, mais 5 e menos 5, período de 2 milissegundos e um Dutch Cycle de 1 milissegundo, um Dutch Cycle de 50%. Então, vamos simular aqui o circuito para ver como é que fica o resultado. Terminada a simulação, vamos dar uma olhada aqui no resultado. Está lá. Eu tenho aqui uma onda quadrada, certinho, de amplitude de 5 volts, mais 5 e menos 5. O período está corretamente aqui de 2 milissegundos. O tempo de subida e o tempo de descida são 0.
Então você vê aqui direitinho uma onda quadrada na entrada, que é a onda em verde, e a onda em azul é a resposta do circuito RC a essa onda quadrada. Então essa fonte de tensão V-pulse também pode ser usada para fazer uma onda quadrada. Além da onda quadrada, a fonte V-pulse também permite você fazer uma onda triangular, conforme está mostrado aqui. Como é que seria a configuração de uma onda triangular? Na onda triangular, a gente considera que a largura de pulso aqui vai ser igual a zero. E o tempo de subida é igual ao tempo de descida, e somados o tempo de subida e o tempo de descida tem que dar o período da forma de onda. Então, vamos usar essa ideia para configurar a nossa fonte V-pulse lá do diagrama esquemático. Voltando aqui no nosso diagrama esquemático, vamos configurar essa fonte V-pulse para produzir uma forma de onda triangular com um período aqui de 2 milissegundos. Nesse caso, como é uma onda triangular, a minha largura de pulso tem que ser igual a 0 segundos, nada. O tempo de subida vai ser igual a metade do período, que no caso é 1 milissegundo, e o tempo de descida vai ser a outra metade, também 1 milissegundo. Já o tempo de atraso, eu vou colocar um tempo de atraso zero para ela não começar retida num valor constante. Então, ela já vai começar no tempo de subida, no rise time. Então, está aqui as configurações de uma onda triangular. Vou salvar essas configurações e vou executar a simulação para ver como é que o circuito responde. Concluída a simulação, a gente vem aqui na janela do PSpice AD e olha lá, o sinal de entrada em verde está direitinho configurado como uma onda triangular, começando aqui na tensão inicial de -5, vai até 5 volts no intervalo de tempo de 1 milissegundo e depois volta até a tensão inicial de -5 em mais 1 milissegundo, produzindo aqui um período total de 2 milissegundos, como a gente tinha configurado. Então, essa é uma das formas de você fazer uma onda triangular com a fonte de tensão V-pulse. Outra forma de onda muito comum em circuitos eletrônicos é a onda dente de serra, que tem exatamente esse formato de uma serra mesmo, onde você começa com uma tensão inicial, sobe linearmente até a tensão final e cai abruptamente de volta na tensão inicial e se repete. Para fazer esse tipo de forma de onda com a fonte V-pulse, a gente precisa fazer com que o tempo de subida, o rise time, seja exatamente igual ao período da forma de onda. Então, o tempo da largura de pulso vai ser igual a zero e o tempo de descida, o fall time, ele vai ser também igual a zero para eu ter uma descida abrupta, instantânea. Então, vamos pegar essa ideia aqui e configurar lá na nossa fonte V-pulse do exemplo do esquemático para ver como é que fica. Voltando aqui no nosso esquemático, vamos configurar a fonte V-pulse para produzir aquela onda dente de serra. Vou manter aqui um tempo de atraso igual a zero, só que agora eu vou colocar um rise time igual ao período, 2 milissegundos. Então agora o rise time e o período vão ser iguais. A largura de pulso vai continuar igual a zero. E o tempo de descida, o fall time, também vai ser igual a zero. Então assim eu configuro uma onda do tipo dente de serra. Então vamos rodar aqui a simulação para ver como é que fica o resultado. Terminada a simulação, olha lá o resultado. Eu começo aqui no valor inicial de -5, vou até 5 volts, caio abruptamente até -5 de novo e volto a repetir periodicamente a minha onda dente de serra com um período aqui de 2 milissegundos. E aqui em azul a gente tem a resposta do nosso circuito RC a uma entrada dente de serra. Com isso, a gente viu como usar a fonte V-pulse para produzir uma onda pulsada qualquer, uma onda quadrada, uma onda triangular e uma onda do tipo dente de serra. Outra fonte de tensão que está disponível no ORCAD para excitação de tensão é a chamada VPWL, que tem como objetivo produzir formas de onda um pouco mais genéricas do que aquelas que a gente obtém com a fonte V-pulse. Essa sigla PWL, que está aqui no nome da fonte, significa Piecewise Linear. O que significa isso?
significa que essa forma de onda da fonte VPWL é formada por pedaços lineares, ou seja, segmentos de reta, que interconectam pontos cadastrados na tabela de configuração da fonte. Nesse caso exemplo aqui, a gente começa com um instante t igual a 0 e uma tensão de 0 volts, que é esse ponto aqui. Esse primeiro ponto é interconectado através desse segmento de reta até o segundo ponto, que acontece em t igual a 1 milissegundo com uma tensão de 2 volts, que é esse segundo ponto aqui. A partir desse segundo ponto, a gente vai interconectar através desse outro segmento de reta até o terceiro ponto, que acontece em t igual a 2 milissegundos com uma tensão de 2 volts, sendo esse terceiro ponto aqui. E a partir daí, a gente vai usando segmentos de reta para ir interconectando todos os outros pontos até chegar nesse último ponto da tabela, que acontece em t igual a 3 milissegundos com uma tensão de 0 volts, que é esse ponto aqui. Depois desse último ponto, o que o simulador faz é manter o valor de tensão desse último ponto até o final da simulação. Ou seja, a fonte de tensão VPWL, ao contrário da VPulse, que a gente estudou ainda agora, ela não produz uma forma de onda periódica. Ela produz só esse pedaço de onda aqui e depois mantém o valor de tensão do último ponto até o final da simulação. Então, nós vamos fazer agora o seguinte, eu vou pegar exatamente esse exemplo de forma de onda e vou usar como excitação do nosso circuito RC série, que está lá no diagrama esquemático, para a gente ver como é que a gente usa essa fonte de tensão do ORCAD. Vamos lá. Voltando aqui no nosso diagrama esquemático, eu vou colocar a fonte VPWL aqui na entrada do circuito RC série. Para pegar essa fonte, a gente vem aqui na biblioteca Source e seleciona o VPWL, onde aparece aqui o símbolo da fonte que eu estou querendo. E aí eu clico aqui e posiciono a fonte VPWL bem aqui na entrada do circuito. Vocês notam que ao colocar a fonte ali, ela não tem nenhum parâmetro de configuração visível aqui. Isso porque a tabela de configuração dos pontos fica escondida lá na planilha do editor de propriedades. Então, para abrir o editor de propriedades dessa fonte, eu vou clicar 2 vezes nela e vou abrir aqui a planilha do editor de propriedades. Os pontos que vão ser interconectados por segmentos de reta estão exatamente aqui embaixo. Ó. Eu tenho aqui o instante t do ponto 1 e a tensão do ponto 1. Depois eu tenho o instante t do ponto 2 e a tensão do ponto 2. E assim por diante para os pontos 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Para configurar nessa tabela exatamente os pontos daquele nosso exemplo que eu mostrei ainda agora, a gente vem aqui no instante t do ponto 1 e coloca 0 segundos. Para esse ponto, a gente coloca uma tensão de 0 volts. Depois, no instante t do ponto 2, a gente coloca 1 milissegundo, que vai produzir uma tensão de 2 volts. Terminado o preenchimento de todos os pontos aqui da tabela, a gente agora salva esses pontos aqui, clicando em Apply, fecha aqui o editor de propriedades e pronto. Todas as configurações estão prontas aqui na nossa fonte VPWL. Então agora eu vou salvar o meu circuito e vou usar para essa simulação um perfil de simulação com 6 milissegundos de simulação e um passo máximo de integração de 10 microsegundos. Então agora vamos rodar a simulação e verificar o que vai acontecer. Terminada a simulação, a gente obtém esse resultado aqui. Notem, essa forma de onda em verde, que é a tensão na entrada, ela segue exatamente o mesmo formato que está lá no nosso exemplo. Começa com segmento de reta crescente até o primeiro ponto, em 1 milissegundo e 2 volts, segue uma reta horizontal até o ponto de 2 milissegundos e 2 volts, e depois continua até o último ponto, que é em 3 milissegundos com 0 volts. Nota que esse valor de tensão de 0 volts ele permanece constante até o final da simulação, que acontece aqui em 6 milissegundos, conforme eu tinha configurado lá no meu perfil de simulação. E essa forma de onda em azul é exatamente o resultado que a gente obtém na saída do circuito quando a gente aplica essa excitação aqui. Então, vocês viram que é bem simples usar
a fonte PWL, que é justamente essa fonte aqui que a gente consegue configurar simplesmente usando o editor de propriedades. Outra fonte de excitação de tensão disponível no Orcad é essa aqui, a VEXP. O objetivo dela é produzir um pulso de tensão cujas transições de subida e de descida são funções exponenciais. Os parâmetros de configuração dessa fonte são esses 6 que estão ilustrados aqui na figura, onde eu tenho duas tensões, V1 e V2, dois tempos de atraso, time delay 1 e time delay 2, e duas constantes de tempo, TC1 e TC2. A dinâmica dessa fonte funciona da seguinte maneira. A gente inicia aqui com uma tensão inicial V1 e mantém esse valor de tensão constante durante o primeiro tempo de atraso. Nesse instante de tempo, TD1, a função começa a crescer exponencialmente usando uma constante de tempo TC1, seguindo assintoticamente até a tensão pulsada V2. Depois de transcorrido o tempo de atraso, o time delay 2, a tensão começa a decair exponencialmente segundo a constante de tempo TC2, tendendo assintoticamente de novo para a tensão inicial V1. Nesse ponto, é importante eu mencionar aqui para vocês que, assim como a fonte de tensão VPWL, que a gente estudou ainda agora, essa fonte de tensão VEXP, ela também produz só um pulso. Ele não se repete periodicamente conforme a fonte VPulse que a gente analisou no início. Então, é só um pulso que a gente vai produzir com essa tensão. Entendido como é que funciona a fonte VEXP, vamos agora aplicá-la ao nosso circuito RC série como exemplo. Voltando ao nosso diagrama esquemático, vamos colocar a fonte VEXP aqui na entrada do nosso circuito RC série. Para isso eu venho aqui no Place Part, seleciono a biblioteca Source e seleciono aqui a fonte VEXP, que está aqui. Clicando nesse botão, a gente vem aqui no diagrama esquemático e posiciona a fonte de tensão na entrada do nosso circuito. Nota que aqui estão os 6 parâmetros de configuração que a gente analisou ainda agora. Para essa simulação específica, vamos considerar aqui uma tensão inicial de 0 volts, uma tensão pulsada V2 de 5 volts, um time delay 1 de 0,5 milissegundos, um time delay 2 de 2 milissegundos. E aí vamos escolher aqui agora as constantes de tempo. A constante de tempo TC1, eu vou colocar um valor de 0,1 milissegundo de constante de tempo. E para a constante de tempo TC2, eu vou colocar 0,3 milissegundos. Pronto. Então está aqui configurada a minha fonte de tensão VEXP. Vou salvar aqui as configurações, vou manter aqui o meu perfil de simulação com um tempo de simulação de 6 milissegundos e aí vamos rodar aqui a simulação para ver o que a gente obtém como resultado. Terminada a simulação, vamos ver aqui o resultado. Está aqui ó, a forma de onda em verde, que é a entrada, e a azul é a resposta do circuito RC a essa entrada. Notem que o tempo de atraso inicial foi de 0,5 milissegundos. Foi o tempo que eu esperei na tensão inicial de 0 volts até começar a subir exponencialmente. E depois o tempo de atraso 2, o time delay 2, era de 2 milissegundos. Então só depois de transcorrido 2 milissegundos é que a tensão voltou a cair exponencialmente para o valor inicial de 0 volts. Com relação às constantes de tempo, a gente colocou aqui como constante de tempo 1, 0,1 milissegundos. Isso significa que ela vai demorar mais ou menos umas 5 constantes de tempo para tender até o valor assintótico. Se a gente der uma olhada aqui, ó, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 constantes de tempo, é o que ela demorou para chegar no valor assintótico da tensão pulsada de 5 volts. Já a segunda constante de tempo ficou em 0,3 milissegundos. Isso significa que 5 constantes de tempo vai dar 1,5 milissegundos. Esse vai ser o tempo para eu sair daqui e chegar no valor assintótico. Então, se eu sair daqui ó, de 2 milissegundos, 1,5 milissegundo depois, ó, 1 milissegundo, meio milissegundo, está aqui, ó, 1,5 milissegundo depois, eu consegui chegar aqui no valor assintótico. Então, realmente,
tanto essa exponencial de subida como essa exponencial de descida estão seguindo exatamente as constantes de tempo que eu tinha definido aqui. Então, essa é a fonte VEXP, que permite fazer um pulso de tensão com subida e descida exponencial para você usar como excitação do teu circuito. Por fim, eu vou apresentar aqui para vocês a fonte de sinal VSFFM. Essa fonte ela tem como objetivo produzir um sinal senoidal modulado em frequência por uma outra senoide. Ou seja, essa fonte aqui produz um sinal modulado em frequência, que é o sinal utilizado em rádio FM, por exemplo. Os parâmetros que a gente pode ajustar nesse sinal são a tensão de offset média do sinal, a amplitude VA e a frequência FC da portadora, além do índice de modulação e a frequência do sinal modulante. Como exemplo de aplicação dessa fonte de sinal, eu vou aplicá-la como excitação ao circuito RC série do nosso exemplo. Voltando aqui ao nosso diagrama esquemático, eu vou colocar aqui a nossa fonte de sinal modulada em frequência. Para isso, eu venho aqui na biblioteca Source e procuro a fonte de tensão chamada VSFFM. Clico aqui e posiciono a fonte aqui bem na entrada de excitação do nosso circuito. Para esse exemplo específico, eu vou configurar uma tensão de offset de 0 volts, uma amplitude, de novo, de 5 volts, igual aos exemplos anteriores, uma frequência de carrier, ou seja, uma frequência da portadora de 5 kHz e uma frequência modulante de apenas 500 Hz, ou seja, 10 vezes menos, para poder ficar visível. E vou considerar também um índice de modulação igual a 5. Uma vez configurados os parâmetros aqui da fonte de sinal modulada em frequência, eu vou salvar aqui as configurações e vou adotar aqui um perfil de simulação com um tempo de simulação de 3 milissegundos e um passo máximo de integração de apenas 1 microsegundo, por causa da diferença de frequência entre a modulante e a portadora. Ok, vamos lá executar a simulação para ver como é que fica o resultado. Terminada a simulação, vamos dar aqui uma olhada no resultado e a gente tem aqui no sinal verde exatamente um sinal modulado em frequência com amplitude constante de 5 volts e uma frequência que varia ao longo do tempo de acordo com a modulante de 500 Hz. Esse sinal azul que está aqui, na verdade, é a resposta do circuito RC à entrada de sinal FM. Entendido? Então, com essa fonte aqui, a gente conseguiu produzir um sinal modulado em frequência para aplicar como entrada ao nosso circuito de exemplo RC. Com isso, a gente termina a nossa apresentação das principais fontes de excitação que a gente tem disponíveis aqui no ORCAD. É claro que existem outras, mas as principais são essas que a gente aprendeu aqui. Então, agradeço bastante a atenção de vocês e a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais!